Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, Leandro, até para comentar isso com os nossos telespectadores. Por conta do nosso regime cambial, isso é, o nosso câmbio é flutuante, então ele vai flutuar para onde for e o Banco Central, em teoria, não intervém na taxa de câmbio no dia a dia. O câmbio central define a política de juros, que é a taxa Selic, define a meta e faz tudo para atingir a taxa Selic. E essa é a forma de operação do Banco Central. Isso significa que agora que ele está apertando os juros, isso seria bom para o câmbio, mas como ele não busca controlar o câmbio, qualquer risco político, qualquer tensão maior, qualquer incerteza, abalo nas expectativas, acaba refletindo na taxa de câmbio, como no passado refletia muito mais, não apenas no câmbio, mas também no risco país, aquelas medidas de risco país, o CDS, né, que é o seguro contra o calote do Brasil, que é o Credit Default Swap de 5 anos, era uma medida muito importante. Mas essas medidas de calote da dívida, elas perderam um pouco a importância porque hoje o Brasil tem 90% da dívida denominada em reais. Lá na época do Lula, em 2002, quando ele estava ganhando as eleições, em 2002 pela primeira vez, a nossa dívida pública era 40% atrelada ao dólar. Muito dívida externa e dívida aqui emitida em dólares. Então esse era um grande problema de calote efetivo, o risco de calote. Hoje a gente não tem esse risco. Se a dívida aumentar muito, no limite, imprime moeda para pagar a dívida, é inflação. Então, esse risco de calote não há tanto. Isso significa, então, que todo o risco adicional vai se refletindo na taxa de câmbio. E num cenário de incerteza, como agora nós temos, e entrando o ano que vem com eleições, é difícil imaginar alguns meses de calmaria e sem volatilidade no câmbio, apesar da política de juros do Banco Central. Por isso que, quando a gente fala, tem que torcer pelo Brasil, tem que fazer com que o nosso país dê certo, mas apostar todas as fichas no sucesso do Brasil e com seu patrimônio é complicado. E por isso que a gente vem batendo na tecla aqui há tanto tempo, né, da questão da dolarização de patrimônio. O Brasil é imprevisível, como você falou. Vai que sai um áudio. Existe uma diferença entre torcer, que todo mundo torce, e o que você vai fazer para se proteger, né? Que é uma coisa bem diferente. Então, você basicamente diversificar parte do seu patrimônio em outra moeda não é uma torcida contra o país, é basicamente você tomando uma postura que é a postura que a literatura, né, universal defende. Você precisa diversificar os seus investimentos. Um alemão faz isso, um inglês faz isso, um americano faz isso, um japonês faz isso, né? Então, basicamente, a única forma de você efetivamente gerar algum tipo de proteção contra essas incertezas do Brasil, que de uma certa forma são certezas, né? Certeza em que sentido? É a certeza de que vai ter problemas pelo caminho, que vão ter, né, aí, tentativas de tomar o poder, de uma briga política absurda, golpes midiáticos, de propaganda, jogadas, né, que vão gerar super instabilidades. Isso é uma certeza. Se tem uma coisa que é permanente no Brasil nas últimas décadas, é isso. A gente passou um certo período de estabilidade, talvez aí no primeiro e do meio do primeiro mandato do Lula até o segundo, porque teve até no começo a história do mensalão, né? Então, teve ali alguns anos de muita estabilidade quando estava todo mundo contente. O dinheiro estava entrando, né? Tinha uma base ali de reformas que foi mantida, e aí se comprou a felicidade geral da nação, né? Mas tirando essa fase aí dos últimos 20 anos, a gente está vendo sistemáticas crises, uma atrás da outra, seja crise econômica, crise política ou as duas juntas. Geralmente as crises econômicas trazendo instabilidade política, né? Então, a única forma de você, de uma maneira aí, efetiva, se proteger é tendo aí parte do seu patrimônio alocado em ativos denominados em outras moedas. E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça a sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.